Chega mais nação, vamos juntos reagir à imprensa falando das contratações do Flamengo. O Flamengo que tem interesse em Caio Jorge, o centroavante do Cruzeiro, para 2026, tá, rapaziada? Eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês acham da contratação do Caio Jorge para o Flamengo. Vai cair bem? O Pedro vai ser titular? O Caio Jorge poderia ali, brigar por posição ou não? Deixa aí nos comentários. Hypa o vídeo, galera. Sem mais enrolação, a gente vai dar continuidade ao vídeo aqui. Mas antes, se inscreve no canal, mostre sua força rubro-negra se inscrevendo. Vamos tá batendo 2.000 inscritos, galera. Que todo mundo flamenguista aqui, tá? Então vamos se ajudar se inscrevendo no canal. Vamos dando continuidade ao vídeo sem mais enrolação. Assiste o vídeo até o final e acompanha aí. É nóis. E o nome é justamente o do artilheiro do Brasileirão neste ano, Caio Jorge. O Felipe Silva explica pra gente o bastidor dessa história. Felipe. Fala, fã do esporte. Olha, essa é bomba, viu? O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025, e sinalizou que topa pagar cerca de 30 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 196 milhões de reais, para tirar o artilheiro da Raposa. Apurei com meus parceiros Bruno Andrade e André Hernan aqui na ESPN Brasil. A oferta não foi formalizada ao Cruzeiro ainda, mas o Flamengo sinalizou que tem interesse no jogador e topa pagar esse valor. A tendência é que, caso seja formalizada esses valores, essa proposta, o Cruzeiro recuse, já que já recusou valores próximos ali de West Ham, Zenit, e só topa abrir negociação acima dos 40 milhões de euros pelo Caio Jorge. Então, a tendência é que não ocorra o negócio. Mas o Flamengo tem interesse e sinalizou que está disposto a pagar esses valores para contar com o artilheiro da Raposa, que está em alta no mercado do futebol europeu e agora também do futebol nacional. E aí, se você fosse o Caio Jorge, permaneceria na Raposa ou iria para o Flamengo? Grande abraço! Então, claro que isso envolve a escolha do Caio Jorge, mas, acima de tudo, o desejo ou não também, claro, do Cruzeiro em negociá-lo. O Cruzeiro contratou por 4 milhões de euros. E agora, essa proposta, então, a intenção seria gastar até 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Que valor absurdo, Eugênio. É um valor alto, é um valor muito acima do que normalmente se pratica no cenário do futebol brasileiro. Mas a gente está tratando de um jogador que esteve no futebol internacional. Né? Então, ele tem uma passagem por Europa e um jogador, acima de tudo, mais importante do que isso, que se valorizou muito no último Campeonato Brasileiro. Teve uma temporada de muitos gols e com regularidade. Não foi um jogador fez muitos gols no início ou só no final do campeonato. Ele fez mantendo uma média ao longo da competição, se sagrando artilheiro do campeonato. Então, isso... E é um jovem ainda. Então, é um valor... Faz 24 em janeiro. O valor de um atacante, sempre o atacante é mais valorizado, Sim. Jovem, com potencial para atuar na Europa, e o Flamengo propõe pagar um preço de Europa. Um preço alto. Sim. De Europa. Para jogadores que atuam aqui no futebol sul-americano. Superior ao do Vitor Roque, para fazer uma comparação. É isso. O Vitor Roque foi 25 milhões de euros. Mais jovem, vindo da Europa. 19 anos. E o Samuel Lino, 22. O Caio Jorge superaria isso. Isso passa pelo poder de investimento que o Flamengo tem hoje. E aí, Ezinho, quando o Palmeiras tira o Vitor Roque, já que é o que vocês estão citando, tira de um jogador que atua na Europa. A contratação é para o Barcelona, um gigante europeu. Agora seria uma contratação do mercado interno. Olha que valor e que negócio absurdo que poderia acontecer, Ezinho. Que potência, né? Que chegou o Flamengo financeiramente, administrativamente, né? Um clube que está muito sólido, com superávit, com grana, né, no caixa, com condição de ir ao mercado e para um grande concorrente, porque o time que está concorrendo com o Flamengo, com o Palmeiras, que desponta querendo entrar nessa briga por contratações, por formar uma grande equipe. Já tem um bom time o Cruzeiro, já tem um ótimo time. E aí traz o Tite. O que a gente está achando é que o Cruzeiro vai ao mercado para se reforçar mais. Aí vai o Flamengo e tenta tirar o grande destaque, junto com o Matheus Pereira, para mim, um grande destaque, os grandes destaques do Cruzeiro na temporada.
Então é audacioso o Flamengo, ousado, já começa, nem começou o ano, né? A gente está finalizando um ano, mas já começa esse mercado de investimento, de compras, né? Buscando o cara que foi artilheiro do campeonato, que está na seleção do Campeonato Brasileiro, que foi artilheiro também, se não me engano, na Copa do Brasil, né? O Caio Jorge. Agora me chama a atenção, até para a gente, ao longo do programa, né? Se esse debate vai acontecer, mas eu já sugiro isso. Ele chega para ser o titular do time por 30 milhões de euros. Ele chega para ser o titular, o Pedro vai para o banco, vai jogar os dois. Como é que vai ser isso? O Pedro vai sair? Tem alguma proposta para o Pedro? Por que o Flamengo vai ao mercado e não é oficial essa proposta, mas a nossa equipe de trabalho é espetacular, é maravilhosa e eu confio nessa notícia. Por que o Flamengo vai com tanta sede numa posição que ele tem um centroavante que é cotado para ir para a Copa do Mundo? Dito por mim, não. Dito pelo Ancelotti, que ele falou na última convocação que eu estava lá. Desculpa estar me alongando, mas eu quero trazer isso. Ele falou, se o Pedro não tivesse machucado, estaria na minha lista. E eu estou observando ele. Aí o Flamengo, na primeira ação, vai buscar um centroavante, o cara que briga até na seleção com o Pedro. Como é que vai ser isso? Assim, eu confio na notícia, confio naquilo que está sendo passado pela nossa equipe, mas fico surpreso, porque acho que o Flamengo tem, não é carência, porque o elenco do Flamengo é o melhor. Mostrou isso durante a temporada. Mas vejo necessidade até para substituir o Arrascaeta do que o Pedro. Poxa, Zinho, mas o Pedro teve problema, quebrou o braço, ficou de fora. Tá, mas joga o Plata ali, joga o Bruno Henrique ali, às vezes joga com 2 atacantes de mobilidade. Mas quando o Arrascaeta não joga, a carência é muito maior do que quando o Pedro não joga. Eu, particularmente, oferecia 30 milhões de euros pelo Matheus Pereira, então. Não seria a sua prioridade. O cara que jogaria, até jogaria. É isso, Zinho? Não seria a minha prioridade. Perfeito. Não seria a minha prioridade. Para você, Birner, seria a sua prioridade? 30 milhões, tá. Caio Jorge, vem cá. Eu entendo a ideia porque o Felipe prefere jogar com um centroavante de mais mobilidade do que o Pedro, com um cara que tem mais, por hábito, pressionar saída de bola que o Pedro. Por exemplo, se você Mas tem o aí Caio... já é outra discussão. Se você tem o Caio Jorge... Vai ser o Felipe? Então... Aí mais pra frente... Eu imagino que o planejamento foi feito. Claro. Aí a gente está falando de 2 centroavantes bem diferentes quando a gente fala do Pedro e do Caio Jorge. O Pedro, inclusive, para mim, como finalizador, é superior ao Caio Jorge. Tá? Na área, centroavante mesmo. O Caio Jorge tem algumas valias que o Pedro não tem. Por exemplo, eu acho que nesse ano... Pressão na saída de bola é muito superior. Muito superior. E eu acho que tem uma coisa, quando a gente vê... Eu vou puxar uma outra coisa, já falando do Flamengo e Cruzeiro. O Boto deu uma entrevista recentemente dizendo que ia sair em 2027, né? E não entendi muito bem o porquê, porque fez muitas coisas certas, mas uma coisa ele não conseguiu fazer. O quê? O Flamengo muito rico não tinha um centroavante de fato reserva para o Pedro, porque ele apostou no Juninho Carabag, o Juninho não deu conta de jogar ali, segundo a visão da comissão técnica do Flamengo, e quando o Pedro se machucou, o Felipe teve que improvisar jogadores. Quando queria alguém mais centroavante era o Bruno, quando queria alguém com mais pressão era o Plata. Se ele tivesse o Caio Jorge, ele teria as duas coisas em um só. Ele teria o centroavante que pressiona como o Plata, que se movimenta muito, jovem, um cara que ainda pode crescer bastante. Só que não acho que se o Flamengo faz essa proposta, faz pensando em vendê-lo no futuro. E quer trazer um jogador para jogar ali por 3, 4 anos, apostando que o Caio Jorge será, em todas as temporadas, a sua melhor versão, que foi a dessa temporada que terminou recentemente. Tem uma coisa que o Zinho falou que eu também me pergunto. Continua o Pedro, porque vendo o que o Felipe faz e o jeito que ele joga, o Caio Jorge se enquadra muito mais do que o Pedro. Porém, o Felipe respeitou muito na temporada algumas hierarquias, mantendo alguns jogadores em algumas posições quando não estavam lá nas suas melhores fases. Né? A gente pode, por exemplo, citar o Samuel Lino do lado esquerdo, com o Cebola muito forte, quando o Cebolinha cresceu no final do ano. Hierarquicamente, o Pedro
está à frente, porque ele já é um jogador do elenco, porque ele se adaptou ao que o Felipe quer. Apesar daquela bronca que ele deu? Então, ele se adaptou depois, ele mudou. E para ser um jogador com outro comportamento. E o Felipe não pode simplesmente falar, olha, vem outro, você não joga depois de tudo que você fez. Porque o treinador tem uma coisa além de montar o time melhor, da sua ideia de jogo, que é a gestão do elenco. Então, eu fico realmente com algumas dúvidas se o Pedro não vai sair do Flamengo, se não tem alguma proposta para o Pedro, porque a tendência para mim, se o Caio Jorge chegar bem, é que ele seja o titular ao longo do ano. O Pedro começa como titular, o Caio Jorge ganha a posição, porque vai fazer mais do que o Pedro sem bola, como o Felipe gosta, caso o Felipe permaneça. Então você concorda com o Zinho? Não seria a sua prioridade? Eu traria... A minha prioridade no Flamengo seria trazer um centroavante de característica diferente do Pedro. Quando você gasta 30 milhões de euros num cara que está muito grande, você cria uma concorrência. Eu não sei se eu criaria a concorrência. Mas se perguntar quem você traria que vai jogar no Flamengo, que tem essa característica, que dá conta, é muito complicado. Mas esse é o ponto. E aí, Bruno, vou me antecipar. Porque na tal polêmica... Galera, vocês podem ver que a mídia paulista, elas colocam muito empecilho nas contratações do Flamengo. Tipo, o Zinho. O Zinho, a gente sabe que ele jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, mas o coração dele é palmeirense. Então, o que é que ele fala? Que a prioridade dele não é ser um centroavante. O Flamengo jogou a temporada toda sem o Pedro, praticamente. E, galera, assim, não dá pra se confiar no Bruno Henrique de centroavante, tá ligado? Não dá pra se confiar no Plata de centroavante, tá? O Bruno Henrique pode entrar ali no segundo tempo, fazer uma jogada assim, no final da temporada o Bruno Henrique fez uns jogos bons, mas ao longo da temporada, rapaziada, não dá. E outra, ele falou também que precisava mais de uma posição pro Arrascaeta do que pro Pedro, sendo que, rapaziada, o Flamengo vendeu o Gabigol e ficou com o Pedro e trouxe o Juninho. Só que não colocava o Juninho pra jogar, ou seja, só tinha o Pedro e centroavante. Saiu o Pedro, ficava colocando Plata, que não é centroavante, não faz gol. Bruno Henrique, aí não dá, né, rapaziada? Tem que trazer um centroavante. Essa mídia, ela gosta muito de colocar empecilho nas contratações. Quero que vocês deixem aí nos comentários suas opiniões. Vamos dando continuidade ao vídeo. A exposição do presidente do Flamengo, semana passada, o BAP, de final de ano, onde ele projetou as finanças do clube com um orçamento bilionário, ele deixou claro que o projeto do clube é criar concorrência forte em todas as posições. O Flamengo tem como ideia de clube criar concorrência do goleiro ao ponta esquerda. Então, ninguém vai poder relaxar um pouco. Ou, em algum momento, que o Pedro é um caso. É um jogador que tem se contundido muito. Ele ficou quase um ano fora, voltou no meio da temporada e no final do ano, agora, na reta final, quando o Flamengo precisou, ele estava machucado também. O Flamengo ganhou Libertadores e tal, mas no Mundial ele voltou, mas voltou fora de ritmo ainda. Então, eu acho que tem alguns pontos. Um ponto é esse. É o projeto do Flamengo de ter 2 jogadores de alto nível por posição para exigir que todos eles deem o máximo. Porque é o que o Zinho falou, é uma concorrência da seleção que o Flamengo teria internamente. Como o Flamengo tem dinheiro, ele eleva o nível de muito concorrência. rápido. Quando o Zinho cita o Pedro no Ancelotti, é porque o Ancelotti quer um centroavante de fato, o Rossellu. O Pedro é melhor que o Rossellu. O Rossellu dele no Real Madrid para ter uma mudança de característica e não para sair jogando, porque ele vai jogar com você de outro jeito. E aí o Pedro tem essa característica que o Jorge não tem. Eu só discuto se o Pedro é o melhor nome para essa função aí outra discussão. Em seleção brasileira, porque ele esteve na última Copa do Mundo e não conseguiu fazer bem essa função. Aí são outras questões. Acho que o Pedro é um jogador para nível de futebol internacional que não aguenta a pegada física. Ele tem muita qualidade técnica, mas o jogo em alto nível internacional é muito físico, é muito contato, é muita explosão e ele não tem isso. Eu acho que o Brasil poderia pensar, a seleção brasileira, em outros jogadores mais adaptados a esse tipo de função para que sejam reservas da seleção brasileira, eventualmente entrando dentro de uma necessidade, do que o Pedro. Mas essa é uma outra conversa. A conversa aqui é o Flamengo. O Flamengo ele é um jogador que, no cenário aqui que o Flamengo atua, ele costuma dar bons resultados. Ele é muito técnico, ele tem uma capacidade de finalização muito boa, mas hoje só tem ele para a posição. O Bruno Henrique foi, ao longo de toda a temporada, um quebra-galho.
E o Bruno Henrique também já não é um jogador tão novo. E o Flamengo está pensando em montar um time para dar sequência e manter o Flamengo no topo do futebol sul-americano e querendo sonhar até mais alto com isso. O Flamengo não tem hoje, o Juninho foi embora. A contratação do Juninho, Birner, foi assim, uma situação de... Mano, já tô ficando com raiva já, tá? Comenta aqui embaixo, galera, o que é que vocês acham do Caio Jorge no Flamengo? Eu quero saber de vocês, tá? A torcida flamenguista, eu quero saber de vocês. Comentem, vocês queriam o Caio Jorge? E outro ponto que eles falaram aí, não, que o Flamengo não precisa e não pode criar rivalidade não, é concorrência no time. Galera, eles querem que contratem um centroavante bom e outro ruim? Claro que não, mano. O Flamengo tem que contratar hoje, se já tem o Pedro, contrata um Caio Jorge, mano. Porque se sai o Pedro, o Caio Jorge continua. E entra o Caio Jorge, continua no mesmo nível, tá? De qualidade no meio-campo, no centroavante, na zaga. É por isso que tem que contratar jogador bom, rapaziada. Não tem que ir atrás de jogador ruim. É por isso que essa mídia fica implantando crise. Vocês não. Enfim. Comenta aí, deixa aquele like se você não deixou ainda, se inscreve e ativa o sino da notificação para receber todos os vídeos aqui do Flamengo e React, tá, rapaziada? Notícias e tudo mais sobre nosso Flamengo. Obrigado para quem assistiu até o final, me ajudou muito. Até o próximo vídeo, é nóis.